Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, e graça e paz, meu amado e valoroso irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá para tirar um momento, um precioso tempo de nossa vida para dedicar exclusivamente na meditação, na avaliação, no mergulho da profundidade do propósito de Deus para as nossas vidas, Muito obrigado, Senhor. Hoje, dia 15 de novembro de 2024, 15 de novembro, uma data em que celebramos o que chamamos de proclamação da República no nosso país. Essas datas, para o brasileiro normal, cada dia aparenta significar um pouco menos a sua compreensão, o seu valor histórico, o sacrifício, essas coisas que devem, por exemplo, permear o significado de uma data. Tanto faz as datas cívicas, as datas religiosas, as datas tal, cada dia nós temos que, por certo, que as pessoas que compõem ali aquela nação, aquele povo, aquele estado, eles sabem menos. E para eles significam menos, mas eles se veem no direito de apenas, vamos dizer assim, curtir, apreciar aquilo que nós chamamos de descanso de trabalho. Tá certo? E assim a gente vai se formando, e o problema disso é que isso vai se alastrando para diversas outras coisas da sua vida, principalmente significados das coisas que envolvem, por exemplo, de simbologia ou vamos dizer assim, de conceitos relacionados a Deus. Quando pegamos, por exemplo, a Bíblia e analisamos, era no contexto judaico, dos judeus, todo o simbolismo há um grande significado e há um grande cuidado para que seja, vamos dizer assim, para que seja mantido, passado daquilo que a Bíblia chama de geração em geração, ensinando de pais para filhos, significado, propósito. E a gente pegou aí essa questão da simbologia da proclamação da República apenas para alertarmos. Então vamos estar conscientes primeiramente, ou principalmente, sobre as coisas de Deus, que é importante conhecermos, sabermos do que elas se tratam, sabermos das simbologias e dos propósitos que cada uma tem, tá certo? Para que a gente possa, ou não, vamos dizer assim, cultuar ou separar das nossas vidas aquilo de acordo com a vontade que Deus nos dá. Gratidão damos a Deus, então, hoje, dia 15 de novembro de 2024, a nossa meditação seguirá ou continuará dentro do segundo livro de Samuel. Você que tem nos acompanhado, que nos dá o prazer dessa companhia, ou que tem recebido de uma forma agradável, de uma forma, por exemplo, de uma forma prazerosa as mensagens, e que tem meditado, e que ela, em especial, tem te ajudado a tomar decisões na tua vida, ou principalmente tomar a principal dela, que é crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, Se de alguma forma uma pessoa durante esse tempo, desde 2022, tem alcançado, vamos dizer assim, esse estágio, tem aceitado isso, nossa, que maravilha. Lembrando que quem colhe, quem faz toda a colheita é o próprio Deus. Então, eu estou aqui só nesse trabalhinho de, não sei nem se é de formiguinha, nós estamos aqui lentamente levando. Então, a nossa meditação hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Capítulo 10, o nosso versículo de trabalho será o versículo 3. Diz assim: Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Hanum: Porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecer esta cidade e para espiá-la e para transformá-la. O cenário aqui, ele é interessante, Interessante. Ele é um cenário habitual das nossas vidas. É quando nós damos os nossos ouvidos, a escutar conselhos de pessoas, de pessoas que estão ao nosso redor.
E esses conselhos de pessoas que estão ao nosso redor podem ser de pessoas que nos amam, querem o nosso bem, querem, vamos dizer assim, que a gente evolua, querem que a gente tome uma decisão correta. Pode ser isso. Essa pessoa, por sua vez, pode não nos amar, pode ter interesses obscuros, tá? Pode ter interesse obscuro, levando-nos, ou vamos dizer assim, trabalhando a nossa mente para que tomamos decisões que no final vai nos trazer prejuízo. E ambos desses dois conjuntos, elas podem ter, ambas as duas pessoas, podem ser pessoas que efetivamente escutam na sua vida prática, têm na sua vida prática uma compreensão ou não do que as coisas de Deus significam para as suas vidas, ou do agir de Deus nas suas vidas, e elas podem, por sua vez, tentar transmitir um pouco disso ou negar um pouco disso para a vida daquele que vai, vamos dizer assim, ser aconselhado. Nós temos aqui um príncipe chamado Anum, em que seu pai, chamado Naás, que era rei dos Amonitas, é o que está trazendo aqui no primeiro versículo, que é o cenário, ele diz assim, no primeiro cenário, capítulo 10, versículo 1, e aconteceu depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então nós temos agora que há uma morte de um rei, e esse rei era o chamado rei Anás, e seu filho Anum assume, vamos dizer assim, o reinado. E o interessante é que isso vai se ligar a Davi, porque Davi, segundo o relato que aqui está, esse rei Naás foi um homem benevolente com Davi, praticou beneficência, praticou bondade, né? Acolheu Davi em suas necessidades. Olhando os textos bíblicos, as histórias bíblicas até aqui onde nós vimos, Naás não parece ser um nome comum. Não parece ser um nome comum e muito possivelmente não posso tratar de outro Naás que já apareceu aqui no texto bíblico. Porque o Naás que apareceu aqui no texto bíblico foi um Naás que se levantou contra a cidade de Jabes-Gileade e disse para o povo ali que aceitaria a rendição deles, aceitaria a servidão deles, do povo de Israel ali da cidade de Jabes-Gileade, desde que eles arrancassem os seus olhos direitos, certo? Ou furassem os olhos direitos ali e passassem, vamos dizer assim, a expor como sinal de sua vergonha, como sinal, vamos dizer assim, de uma rendição para que não fossem destruídos. Basicamente é esse o Naás que a gente já viu lá atrás. Mas são muitos os historiadores, aquelas pessoas que conhecem algo mais do que a Bíblia não traz, mas que tentam trazer um pouco do momento histórico para a gente compreender o cenário bíblico, né? Falam diversas histórias sobre ele e convém que você pesquise para saber. Não é muito interessante para a gente. O que é interessante é que Davi, ele propõe, então, ele retribuir como forma de gratidão, como forma de reconhecimento, ao saber da morte desse, ele coloca, por exemplo, os servos seus à disposição desse príncipe, enviando os seus servos até esse príncipe para que fossem consolá-lo, para que fossem prestar suas honras, né? Estar à disposição daquele príncipe. Eu disse assim, olha, aconteceu isso, nós estamos muito sentidos, muito consternecidos, né? O nosso coração sente verdadeiramente e desejamos que você possa ser fortalecido e estamos à sua disposição. Mas esse rei ou esse príncipe, ou toda aquela comunidade ali, levada pelo cenário que estava ali Davi vendo naquele momento, já que Davi já tinha entrado em diversos combates com várias nações ali, vamos dizer assim, se apoderando, alastrando o seu reino sobre aquela região, ou seja, fazendo cumprir os ditames já desde Abraão, que Deus falou com Abraão e foi, vamos dizer assim, rememorando, foi revivando essas promessas por meio de Jacó, por meio de Isaac,
foi rememorando por meio de Josué, por meio de Moisés. Então, esse povo leva ao ouvido do seu rei uma preocupação, vamos dizer assim, até, aos meus olhos, até compreensiva. Uma compreensiva. Olha, o rei Davi está conquistando todas as terras. Olha, ele deve ter aproveitado esse momento para mandar esses homens, por meio desse subterfúgio, por meio dessa mentira, por meio desse disfarce, de consolar e de oferecer gratidão, de oferecer seus serviços para a gente, mas na verdade ele está aqui como alguém que entra na nossa casa para espiar. Ele quer espiar, ele está olhando nossas defesas, ele está olhando como nós nos posicionamos, ele está olhando nossos pontos frágeis e certamente ele nos atacará. E muito provavelmente o jovem, por ser jovem, muito provavelmente Hanun, que aqui também não me esclarece a idade dele, por jovem e também por dar valor a conselho, já que a gente tem conselheiros e a gente procura, vamos dizer assim, pautar, valorizar os seus conselhos, e muito certamente também por não ter essa relação com o Senhor e não consultar o nosso Deus, ele toma a decisão aceitando aquele conselho como válido e envergonhando os mensageiros de Davi. Ele faz coisas extremamente, vamos dizer assim, vergonhosas e humilhantes para um israelita. Ele rapa a barba do israelita, tirando meia barba, e tira meia veste dele, deixando suas nádegas de fora. Ou seja, é como se tirasse o tampão da parte de trás das nossas roupas e deixássemos como que nós andássemos só de bunda do lado de fora. Quem já fez, por exemplo, uma cirurgia, entrou no centro cirúrgico, tem aquele roupão maravilhoso que a gente bota na frente e que a gente dá um laço e a nossa bunda fica do lado de fora ali, de forma, por exemplo, assim, escrachada. E essa vergonha foi. E esses homens, ao tentar retornar, ficaram. Davi foi ao seu encontro, disse para que eles permanecessem ali até que sua barba crescesse novamente. E agora, o povo, aquele povo amonita, que, por um mal entendido, por conselhos, vamos dizer assim, impróprios, impertinentes, perversos, e por falta de maturidade de quem deveria tomar a decisão, acaba agora colocando Israel contra o próprio povo amonita. Agora, Israel torna-se um povo, aquele povo que ele estava temendo, agora de fato, eles vão se levantar contra os amonitas. E os amonitas, por entender agora, quando você toma a sua decisão e que você observa que toma uma decisão precipitada e que você próprio não tem como gerir a situação, você vai buscar diversas parcerias, diversos, vamos dizer assim, forças, você vai gastar recursos, ou seja, você estava recebendo uma bondade, agora não, você se vê em desespero, em aflição para poder, e você começa a gastar os seus recursos, gastar suas posses, gastar seu dinheiro, perder seus homens e buscar outros que para poder cuidar. Mas Davi, por meio de seu exército, por meio de toda a sua força, por meio do seu comandante Joabe e de seu comandante Abisai, envergonha os sírios e todas as forças de Hadadezer que se colocaram no caminho ali. Em resumo, a gente não precisa tratar aqui da batalha, mas o que a gente precisa deixar como mensagem fundamental é que cuidado a quem você entrega seus ouvidos. Os nossos ouvidos, eles têm que ser entregues, direcionados a ouvir as coisas que Deus nos fala. Tá? As nossas decisões, elas têm que provir decisões direcionadas e dadas por Deus, ou pelo menos já esquadrinhadas, ou seja, já delineadas naquilo que nós chamamos de livro da sua palavra. A sua palavra está aqui. Nós precisamos compreender por olhos, ouvidos, pelos nossos sentidos, esquadrinhar, ou seja, decifrar a mensagem de Deus. E não nos deixar levar, às vezes, por homens que são perversos, principalmente por homens e mulheres que claramente não têm um relacionamento, vamos dizer assim, instituído, fortalecido com Deus. Não são pessoas que consultam o nosso Senhor. E o nosso Senhor, aqui eu estou me referindo ao nosso Cristo Jesus, ao Jesus Cristo, ao nosso Senhor. Né? Aqui a palavra, aqui ela fala está no Velho Testamento, né? E eu gosto sempre de pontuar essa questão do nosso Senhor, principalmente para os tempos de hoje, ou do nosso Deus,
Porque às vezes a pessoa que está ouvindo pode ter um outro Deus que não o nosso Deus Jesus Cristo. Tá bom? Então toma cuidado, procura te alimentar, procura, vamos dizer assim, centrar tuas decisões naquilo que é a palavra do Senhor e te afasta de maus conselheiros, conselhos equivocados. E digo para você, eu na minha vida prática, eu até mesmo na minha vida familiar, na minha vida prática, há muito tempo atrás eu já tomei decisões ouvindo inclusive a mulher. A gente ouve a mulher às vezes, e a nossa mulher às vezes ela não está devidamente alinhada, vamos dizer assim, ela não está, vamos dizer assim, devidamente fundamentada na palavra do Senhor e deixa o seu espírito de irritabilidade, vamos dizer assim, o seu momento de desânimo, o seu destempero, ela passa para o marido. E o marido, às vezes, por sensatez, por entregar os seus ouvidos no momento inadequado, sem comparar aquilo que ele recebe como conselho com a palavra do Senhor, ele acaba decidindo, por vezes, por coisas erradas e coloca toda a sua casa, assim como o rei Anum coloca ali todo o seu povo sobre o risco, sobre as batalhas contra um povo poderoso, que é o povo de Deus. E quando alguém entra em batalha contra o povo de Deus, certamente é o próprio Deus que luta essa batalha e não há como esse povo vencer. Não há como esse inimigo vencer, tá certo? Graça e paz todo-poderoso e misericordioso, graça te damos ao nosso Deus e pedimos para que Ele possa tomar conta da tua vida e te conduzir maravilhosamente nessa sexta-feira abençoada. E que você e que sua família coloque o seu dia, sua vida à disposição no trabalho de Deus. Tá certo? Que Deus possa te cuidar, meu irmão.